Olá, meu amigo, minha amiga, vocês não sabem a minha satisfação de estar aqui com vocês no nosso Portal do José, sobretudo nesse período muito complexo para a humanidade, de muitas desinformações misturando as nossas paixões com fatos e que fazem de sociedades como as nossas ambientes muito fraturados, porque cada um tem uma interpretação da realidade e isso tem um propósito no final da história, que é o de fazer com que nós não percebamos aquilo que está acontecendo na nossa realidade no cotidiano. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões porque esse é o papel de um espaço como o nosso. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeito, muito contente, porque eu vejo que quando uma pessoa nova está chegando aqui é porque ela está desconfiada das informações que ela está recebendo pelos grandes veículos de comunicação, sobretudo das nossas questões internas. Quando ela vê, por exemplo, atitudes do presidente da República e vê como os meios de comunicação não estão enfatizando algumas coisas que mexem com a gente, são socos nas nossas caras, nos nossos estômagos, né? Como é que pode isso? Aí você chega em espaços como o nosso portal. Então, aqui você será muito bem-vindo sempre. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Conheça os nossos outros vídeos. Para se inscrever é muito fácil, é só pegar o símbolo que está aparecendo no seu monitor. Dê o joinha porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas e mande para cá os seus comentários, que são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que eu sempre faço um chat entre 5h15 e 5h45, todos os dias aqui, onde eu bato um papo ao vivo com vocês. Vamos embora. Gente, temos assuntos no plano nacional e plano internacional. Eu estou aqui num ambiente mais descontraído, caiu uma chuva, eu não vou deixar de falar com vocês. Espero que o barulho da chuva aqui não interfira muito. Eu acho que vai dar para a gente seguir aqui. Começando aqui pelo plano nacional, eu tenho mostrado para vocês nesses últimos dias como os grandes veículos de comunicação e a principal emissora do nosso país têm ajudado de uma maneira muito científica, uma maneira muito bem estruturada, a campanha de reeleição de Bolsonaro. Eu conversei hoje cedo com alguns amigos, pelo grupo de WhatsApp, eles disseram, olha, o candidato da Globo é o Moro. Eu disse, olha, se o candidato da Globo fosse o Moro, eles estariam desgastando o Bolsonaro. Eles não estão desgastando o Bolsonaro nesse momento, em situações estratégicas, e também não estão colocando o Moro toda hora em evidência. Isso mostra que eles identificam que o eleitorado de Moro se conflita ou está dentro da esfera do eleitorado de Bolsonaro. Com a diferença, o eleitorado de Bolsonaro está absolutamente cristalizado. Porque depois de muitos anos, sem nenhum tipo de exposição de quem é o personagem Bolsonaro, como foi a sua vida, como é a sua prática, o que ele faz contra a República Brasileira, criou-se a possibilidade de ele ter um bolsão de apoio absolutamente inquebrantável. Você pode mostrar qualquer imagem hoje de Bolsonaro, qualquer evidência, qualquer documento, qualquer situação, qualquer fala, que isso não atingirá esse núcleo que já está formado, esse bolsão da ignorância política, de pessoas que estão vendo a sua vida ficar degradada, que está vendo a vida dos outros brasileiros ficarem degradadas, o Brasil sem nenhum tipo de projeto, no entanto eles acham que Bolsonaro é o cara que eles querem depositar o voto mais à frente. Muitas pessoas entram aqui no nosso portal, que são de direita, são bolsonaristas, são capturadas por esse tipo de percepção da realidade, dizem, olha, chora, você vai ter que suportar o Bolsonaro até 2026. Eu fico pensando de que planeta vem esse indivíduo. O Brasil está ficando mais pobre de uma maneira geral, todos nós estamos ficando mais pobres. Os serviços públicos estão ficando deteriorados, as empresas privadas estão ficando cada vez mais ricas, os bancos estão ficando cada vez mais ricos, os grupos internacionais estão ganhando mais dinheiro, os acionistas da Petrobras estão ficando cada vez mais endinheirados, os bancos estão cada vez cobrando mais juros do cidadão, o cidadão está ficando cada vez mais com seu poder de compra diminuído, as pessoas não estão conseguindo comprar gás, as pessoas não estão conseguindo abastecer. Então, que mundo é esse que esses bolsonaristas estão vendo? Eles se nutrem, eles ficam felizes com a desgraça alheia, eles acham bacana o Brasil estar ficando mais miserável, eles acham que porque tem alguns petistas que estão ficando tristes com essa situação, que o problema é só dos petistas, que o problema não é do Brasil inteiro. Então é uma distorção total, sem falar na proteção que os meios de comunicação deram esse tempo todo, nas distorções e desmandos de Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi denunciado diretamente pelo que aconteceu durante a pandemia, não se fala mais em pandemia, responsabilidade de Bolsonaro, não se cobra mais os desdobramentos da CPI, não se cobra o comportamento do senhor Augusto Aras, que virou um chefe de proteção constitucional de uma organização criminosa que matou o povo brasileiro.
e que continua a matar o povo brasileiro. Não se fala das distorções que são utilizadas nas instituições brasileiras a favor pessoal de Bolsonaro, para cumprir seus caprichos pessoais. Então, se isso não é feito, se a agenda do Bolsonaro não é acompanhada, mostrando que ele usa dinheiro público todos os dias para fazer campanha política, como é que essas pessoas vão despertar do que está acontecendo? O Bolsonaro monta uma agenda e bota lá um evento público, que teoricamente seria de interesse público, e encaixa um monte de eventos privados em igrejas para ficar fazendo campanha eleitoral com dinheiro público. É um homem que passa dias e dias em férias, sem tirar férias, recebendo, sendo remunerado para isso, andando de jet ski, com 200 seguranças se revezando em turnos ali. E isso passa despercebido, isso não é debatido, isso não é exposto para o povo brasileiro. Um homem que não respeita nenhum princípio moral e ético, um homem que sai com o filho para cima e para baixo em viagens internacionais, um homem que quis nomear um filho incompetente, inculto, despreparado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso tudo vai passando despercebido, ninguém lembra mais disso. O mensalão 3.0 que está sendo feito pelo Centrão, todo tipo de deputado e senador corrupto, movimentando orçamento secreto, sem nenhum tipo de fiscalização. Pois bem, mas como tem grupos privados que estão ganhando muito dinheiro no meio dessa história, então o Bolsonaro é tolerado, o Moro é escanteado, né, fica ali como de reserva no meio dessa história, e se o Bolsonaro se reeleger, o assalto ao povo brasileiro continuará e nós continuaremos sendo distraídos por esses desmandos. O problema é que a corrosão do Estado brasileiro pode chegar a um nível tal que depois a gente de fato se transforme na terra de ninguém. Felizmente agora nós estamos vendo o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, enfrentando, como pode, esse bolsão do crime, miséria e ignorância política, todos juntos e misturados. Na medida que ele tenta coibir e dar um sinal que ele, se depender do Supremo Tribunal Federal, a bagunça vai ter uma contenção. Porque Bolsonaro, como especialista em direito constitucional, porque para Bolsonaro é constitucional tudo aquilo que favorece a ele, a família dele, o dinheiro dele. E tudo que ataca a sobrevivência desse esquema espúrio é inconstitucional. Ele vira um especialista em direito constitucional. Mas nós contamos agora com Alexandre de Moraes, que está mostrando uma retidão. Pelo menos não se curvou diante de tudo aquilo que está acontecendo em outras instituições, como Augusto Aras, por exemplo. E sem falar no Congresso Nacional, né? Então, o Alexandre de Moraes, ele está determinando, como a gente viu agora, que o Telegram funcione no Brasil como uma empresa correta, uma empresa decente. Gente, nenhuma empresa estrangeira entra num outro país sem ter nenhum tipo de registro, responsabilização, representação. Vá você, bolsonarista, montar uma empresa nos Estados Unidos sem fazer nenhum tipo de formalismo. Vá para a Alemanha, vá para a Inglaterra, França, se você não vai terminar preso no final da história. No entanto, aquilo que a gente não pode fazer em outros países, outros estrangeiros podem fazer aqui no nosso país livremente, eles podem corromper o nosso processo político eleitoral sem nenhum tipo de responsabilização. Então o Alexandre de Moraes está colocando aí ao que ele está vindo nesse processo. Então isso vai ser uma espécie de contenção de parte do crime cometido por essa gente toda, desses bolsões de ignorância política e de maldade também, né, a serviço dos outros interesses todos que eu tenho comentado aqui com vocês. O Código Civil Brasileiro determina que empresas estrangeiras tenham sede ou tenham uma representação jurídica aqui no nosso país. Se isso não for atendido, o Telegram vai ficar fora do ar. Só que eles vão atender isso, gente. Pode demorar alguns dias e eles vão retornar de novo às redes. Mas agora sabendo que terão níveis de responsabilização por crimes que aconteçam dentro do processo político aqui do nosso país. Qualquer empresa de internet, ela pode ter bloqueios, desde que haja uma autorização judicial fundamentada. Isso está na lei, no marco regulatório da internet. Então, o que o Bolsonaro anda dizendo e os seus seguidores são puras mentiras. Agora, o problema de tudo, né, é o Bolsonaro pegar a Advocacia Geral da União, nessa distorção geral que está acontecendo. Gente, olha o nome da instituição. A Advocacia Geral da União é uma instituição que foi criada na Constituição Federal para preservar, zelar pelos interesses da União. O Bolsonaro pega a Advocacia Geral da União e transforma isso em Advocacia Geral do Telegram, para defender interesse privado de uma empresa que está possibilitando crimes aqui no nosso país.
Então, esse é o presidente criminoso que utiliza uma instituição de uma forma corrupta moralmente, eticamente, republicanamente, para satisfazer os seus interesses pessoais. E isso não está sendo devidamente esmiuçado. Precisa ser especialista em direito constitucional para saber se é certo ou se é errado? Pois bem, e no plano internacional, os temas que continuam a provocar ainda muitas divisões, muitas percepções, ele está longe de ser esgotado. Muitas pessoas estão fazendo confusões ideológicas, achando que hoje o combate entre a esquerda do mundo contra a direita do mundo. E como é que ficaria esse conflito de Putin, Zelensky e Biden, né? Porque todos os especialistas que são mais atentos percebem que os Estados Unidos estão nesse conflito, mas por procuração. Eles não estão diretamente atacando a Rússia, eles estão fazendo isso através do Zelensky. E aí, como é que você analisa racionalmente esse jogo, esse jogo terá muitos perdedores, e os perdedores, além da população ucraniana, o povo ucraniano, é o povo europeu de uma maneira geral. O cidadão europeu, ele vai pagar mais no gás, ele vai pagar mais na energia elétrica, ele vai pagar mais nos alimentos, ele vai pagar mais nos serviços públicos de uma maneira geral, ele vai financiar mais ainda os orçamentos militares. Então o cidadão comum europeu, ele dançou, ele se ferrou. O cidadão ucraniano, ele se ferrou mais ainda. Os grupos econômicos que exploram todas essas situações no mundo estão se dando bem. Os grupos europeus, grupos norte-americanos que mexem com a indústria das armas, indústrias auxiliares à indústria bélica, sem nenhum americano estar efetivamente diante dessa situação. Então tem um conflito aí que é geopolítico. Ele não é meramente romanticamente ideológico. Muitas pessoas têm entendido, têm apoiado a atitude da Rússia, porque eles entendem que essa atitude da Rússia empareda, ou de um certo modo, contém toda uma política imperial dos Estados Unidos ao longo de tantas décadas. Então, se isso está acontecendo, então o apoio político a esse tipo de situação, ele acaba sendo enxergado no meio dessa história. Por outro lado, quando você analisa que o presidente ucraniano está funcionando ali como um personagem central no meio dessa história, e ao mesmo tempo que ele funciona como personagem central, ele não é revelado, ninguém sabe nada sobre ele, cria-se pelo menos uma situação de muitas dúvidas nos debates de uma maneira geral, como eu tenho apontado aqui. E criticar Zelensky significa que eu estou apoiando Putin? Eu tentar identificar aqui quem é esse personagem, tentar ver se ele é um herói mesmo, significa que eu apoio qualquer tipo de atrocidade? É muito complicado, gente. A gente sempre discutir isso no meio das emoções, né? Mas eu vou insistir aqui num ponto aqui. Eu peguei aqui uns documentários que eu recebi, inclusive, de alguns inscritos nossos aqui, de TVs francesas, que eu vou compartilhar com vocês. Não tem tradução, mas dá para a gente pegar. Que me lembrou o seguinte: na Operação Pandora Papers, que revelou uma série de personagens do mundo, inclusive Paulo Guedes, com dinheiro em paraísos fiscais, essa operação revelou também que Zelensky tinha dinheiro lá fora em paraísos fiscais e que ele comprou 3 apartamentos de alto luxo em Londres. Quando isso foi descoberto, qual foi a declaração que ele deu? E vocês não veem isso pelas TVs do mundo, né? Ninguém está falando mais nisso, né? Ele disse que guardava dinheiro fora da Ucrânia porque o governo da Ucrânia era muito corrupto. Então ele, com medo de ser apanhado ali com o dinheiro dele, ele botava o dinheiro todo lá fora. Bom, em primeiro lugar, de onde veio esse dinheiro, né? Para ele poder comprar essas coisas todas. E outro ponto também é o seguinte, que ele se elegeu dentro de uma emissora de um oligarca que é dono da maior empresa de comunicação da Ucrânia e dono do maior banco da Ucrânia também. Ele se elegeu combatendo, dizendo que ia combater os oligarcas, inclusive aqueles que tinham, e principalmente aqueles que colocavam dinheiro fora da Ucrânia. Então, esse personagem que tinha um discurso de um modo e tinha a prática para outro, está sendo considerado por muitas mídias do Ocidente como um herói. Mas herói como? Ele está agora no 25º dia da guerra, conflito e invasão, e agora ele resolveu pedir uma conversa com Putin. Por que ele não fez isso 25 dias antes de começar o conflito? Esse é papel do estadista, esse é papel do herói. E colocar esse tipo de interrogação significa que eu estou apoiando morte de crianças, morte de velhos, destruição das cidades. Não, eu estou tentando aqui jogar mais uma vez esses pontos para reflexão. Felizmente, por isso que eu abri o nosso papo aqui de hoje com essa fala que eu fiz, né?
nós temos esse tipo de espaço aqui, onde muitas pessoas como vocês estão aqui no nosso portal nesse momento, estão entendendo isso. E muitos que ainda não estavam entendendo já começam a colocar algumas dúvidas. Vem cá, como é que essa história está se dando? Esse cara é um herói mesmo? O cara que está mandando as pessoas atirarem coquetel molotov, o cara que faz um discurso fustigando a Rússia o tempo todo, sabendo que não vai ter apoio da OTAN, esse cara é um herói? Um cara que a cada dia que passa há mais destruição e ele vai agora, depois de 25 dias, querer conversar. E mesmo assim ele diz que quer conversar, mas ele ataca ao mesmo tempo. Então tem muita coisa errada no meio dessa história e não há, nas populações, vencedores nessa história. Nós temos grupos que estão se dando muito bem. Do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, a Rússia se aproximou mais da China, nós estamos tendo uma reconfiguração econômica em função dessa situação, e isso vai possibilitar que o mundo, a partir do fim desse conflito, seja um mundo bem diferente. E no final da história, podem notar, os grupos econômicos transnacionais de todos os países, China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, os países desenvolvendo, todos eles vão fazer algum tipo de conversa, vão abrandar suas sanções, e a Ucrânia, que nós estamos vendo agora, será algo que ficou apenas no nosso imaginário, na nossa lembrança. Daqui a 3 meses, possivelmente ninguém vai estar falando mais dessa situação. É só você guardar esse programa nosso aqui e anotar. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Gostaria muito de saber a sua opinião. Mande suas críticas, se você discorda, coloca. Mas procure também se informar por outras fontes. Eu vou colocar aqui os vídeos de algumas TVs francesas, uma matéria do Al Jazeera, que fala do Zelensky antes desse episódio. Se dá para a gente transformar essa criatura no herói do Ocidente. E se esse título lhe cai muito bem mesmo, se ele é um título que a gente tem que acreditar de uma forma incontestável, né? Gente, eu fico por aqui. Olha, obrigado pelas receitas que vocês têm mandado aqui para minha garganta. Amanhã com certeza vou estar um pouquinho melhor, tá bom? Um grande abraço mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau!